Olá, bem-vindo de volta ao canal. Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora, e no vídeo de hoje eu quero apresentar para você uma ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar muito na busca de artigos científicos relevantes para o seu trabalho acadêmico. E sim, esse é um dos usos da inteligência artificial que você pode integrar ao seu TCC, dissertação ou tese sem medo. Não existe conflito ético em usar a inteligência artificial para você conseguir encontrar mais referências para embasar o seu trabalho. E eu já testei muitas ferramentas de inteligência artificial que têm essa finalidade de busca de artigos, como a Research Rabbit, a Consensus, mas essa ferramenta que eu quero apresentar para você hoje, que se chama Elicit, ela me surpreendeu, tanto pela facilidade do uso, quanto pela qualidade dos artigos que ela encontrou e pela forma de apresentação, mesmo na versão gratuita. Então agora a gente vai ir para o meu computador e eu vou mostrar para você na prática como em poucos minutos você consegue encontrar muitos artigos relevantes para contribuir no seu trabalho. Você vai abrir o seu navegador da internet e vai digitar na barra de endereços elicit.com. Se você tem dificuldade em entender inglês, eu recomendo que você utilize o Google Chrome, porque esse é um site que é todo em inglês, mas o Chrome ele tem um recurso de tradução automática. Então você vai vir aqui no final da barra de endereços e nesse símbolo aqui você vai clicar e selecionar a língua portuguesa. Essa tradução vai acontecer automaticamente em todos os itens da página. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem dois botões de inscrição, um aqui no meio e um lá em cima, e essa inscrição é super rápida. Se vocês têm uma conta no Gmail, eu recomendo que vocês coloquem a seleção de se inscrever com o Google, porque isso torna o processo muito mais rápido. Depois de fazer o login com o Google, vocês vão vir para essa página onde vocês vão preencher o nome completo de vocês e selecionar o plano básico, então, que é o plano gratuito, e então você já vai ser direcionado para essa página, que é a página onde a gente faz a busca. Então, nesse quadrinho aqui no meio, vocês vão colocar a pergunta de vocês. Pode ser a pergunta de pesquisa, pode ser alguma pergunta específica para a construção de algum parágrafo do referencial teórico ou da discussão. Vocês não precisam se restringir apenas à pergunta de pesquisa de vocês. Aqui vocês podem perguntar qualquer questão que vocês necessitem para avançar no trabalho de vocês. Mas um detalhe, a gente está fazendo essa tradução automática da página para português, mas na hora de vocês colocarem a pergunta, essa pergunta ela deve estar em inglês. Então, se vocês têm dificuldade com essa tradução, abram em uma nova aba o Google Tradutor e na tradução de português para inglês vocês vão colar então a pergunta de vocês, vão escrever a pergunta de vocês e ele vai traduzir para inglês e aí vocês podem então copiar essa pergunta traduzida para colocá-la na Elicit. Então, digamos que eu quero saber qual é a relação entre o consumo habitual de adoçantes naturais e a saciedade em indivíduos eutróficos. E eu coloco ali como exemplos então a estévia e o xilitol, que são os dois adoçantes naturais mais utilizados. Eu vou copiar essa questão traduzida e vou colar lá no quadrinho do Elicit, e assim que vocês escreverem a pergunta de vocês aqui no quadrinho, vocês vão ver que vão aparecer sugestões para vocês melhorarem essa questão de pesquisa. Pode ser alguma questão sobre a população, sobre o escopo, então ele vai dar sugestões para vocês olharem novamente para essa pergunta de pesquisa e ver se ela está bem delimitada, porque essa delimitação vai ser importante para que a Elicit consiga encontrar aqueles artigos que são realmente relevantes para vocês. Se é uma pergunta muito genérica, muito ampla, muito aberta, pode ser que os artigos que ela sugira para você sejam muito fora do escopo que vocês realmente tenham interesse. Então, prestem atenção nessa pergunta. Quando você clicar na flecha, ele vai abrir essa janela que vai te dar 3 opções de resposta. A única gratuita é a primeira seleção, onde ele vai dar até 50 dos principais artigos que ele encontrar para essa pergunta e ele vai extrair o dado de até 10 desses artigos. Ele vai colocar os dados desses artigos em uma tabela para facilitar a análise, a compreensão. A gente tem as outras 2 opções que são mais completas, mas essas 2 só estão disponíveis nos planos pagos. E aqui uma dica importante, que essa extração em tabela, que é algo bem interessante, bem legal para a gente conseguir economizar tempo, no plano gratuito a gente tem apenas 20 por ciclo de faturamento,
que eu entendo que é 20 por mês. Eu ainda não testei quando que ele renova, mas eu entendo que são 20 por mês. Então não façam essa busca de qualquer forma. Tentem observar bem para ver se são perguntas que realmente estão bem delimitadas, estão bem desenhadas, que são bem relevantes para o estudo de vocês, para vocês aproveitarem ao máximo a versão gratuita. Então eu vou colocar aqui gerar relatório para a gente poder ir adiante, ver como é que fica então essa resposta dele. Então, ele começa a fazer a busca dos artigos. Aqui na lateral vocês podem acompanhar o status dessa busca, mas eu vou pausar o vídeo aqui, vou esperar ele fazer toda a busca, todo o relatório, e aí eu continuo o vídeo para vocês. Bom, voltando aqui, pessoal, a Elist acabou de fazer toda a extração. Como a gente está na versão gratuita, a gente tinha aquela promessa de até 50 artigos, e ela realmente me listou 50 artigos dentro daquela temática e ela tinha ficado de extrair até 10 artigos, extrair as informações em tabelas. Ela está dizendo aqui que ela fez de 7. Eu não sei exatamente por que às vezes não vai até o limite máximo, talvez porque os artigos não sejam exatamente dentro daquela temática, não valham a pena, mas então a gente tem aqui de 7 artigos. A gente pode selecionar por aqui para ir para essas etapas, ou a gente pode ir navegando aqui por essa flechinha ou por essas bolinhas aqui. Então, nessa primeira bolinha, a gente vai ter a listagem de todos os 50 artigos que foram rastreados. Se a gente clicar nele aqui, vai trazer já o resumo. E a gente pode clicar aqui na fonte ou no DOI. E aí, na fonte, alguns eu vou clicar e ele vai abrir o artigo, outros ele já vai baixar direto, outros são artigos pagos e aí ele vai abrir o site. E aí, a gente vai decidir se a gente vai pagar, se a gente vai atrás de uma versão gratuita. A segunda e a terceira bolinha são a respeito da triagem que ele faz, então, do detalhamento desses artigos. E na terceira, então, a gente já tem uma tabela de extração dos dados desse artigo. Então, a gente vai ver aqui no primeiro artigo, a gente vai ter o desenho do estudo, então, que é uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, a questão de se é cego ou não é cego, as características dos participantes, então, se tem tamanho total da amostra, nesse caso não relatado, a idade média, critérios de inclusão e exclusão, a intervenção com os adoçantes naturais, então o tipo de adoçante natural, nesse caso era estévia, a dosagem, quantidade, se foi especificada, forma de administração, a duração da intervenção, nesse caso no mínimo 7 dias, e a frequência de consumo, que nesse artigo não foi especificado. Os resultados de saciedade e ingestão, e as limitações do estudo e potenciais vieses. Então, tudo super detalhado. Indo para a próxima bolinha, que é para a gente revisar, exportar essa extração de dados. E nessa última bolinha, a gente vai ter algo super legal, então, que é o relatório desses 7 artigos que ele fez a extração dos dados. Então, ele vai trazer a pergunta de pesquisa de vocês, que vocês trouxeram lá no início, um resumo sobre esses 7 artigos que ele fez a extração, um resumo sobre os métodos, um resumo sobre o desenho dos estudos, sobre os tipos de intervenção, sobre a duração dos estudos, sobre o tipo de comparadores, um resumo dos resultados de resposta de saciedade imediata, de outros resultados também apresentados nos estudos, análise comparativa, efeitos específicos do xilitol, mecanismos fisiológicos envolvidos, limitações desses estudos também, e aqui as tabelas. Então, aqui voltando para a primeira tabela, a gente vai ter os estudos, o desenho, os detalhes da população, o tipo de intervenção, a duração do estudo, se a gente tem o texto completo recuperado, aqui é disponível para vocês. Na segunda tabela, a gente tem por tipo de adoçante, as medidas de saciedade, o impacto da ingestão de energia e as principais descobertas. E nessa terceira tabela, então, o estudo, a duração, o tipo de adoçante, os resultados de saciedade e padrões de consumo. Então, super detalhado, isso vai gerar vários insights para vocês. Eu só faço uma recomendação de que vocês não usem nenhuma informação que a inteligência artificial está extraindo desses artigos sem vocês conferirem essa informação. Então, a inteligência artificial ela vai servir para ajudar vocês a economizar tempo. Então, essas tarefas que são mais repetitivas, que são mais trabalhosas, que são mais manuais,
vocês podem pedir para a inteligência artificial gerar para vocês, mas quem está colocando ali a assinatura de vocês, quem está se responsabilizando pelo trabalho é você. Então, todas as informações têm que ser conferidas. Vocês vão ler os artigos e vocês vão estar com essas tabelas, com essa extração ao lado, até porque, mesmo que a inteligência artificial não erre, e a gente sabe que ela erra, a gente sabe que em alguns momentos essa interpretação pode não ser exata, mas também podem ter outras informações no artigo que são relevantes para o estudo de vocês, que a inteligência artificial não selecionou aqui, que ela não foi capaz de destacar. Então, nessa leitura, vocês já não vão estar partindo do zero, porque vocês já vão ter esse relatório, vocês já vão ter essa extração de dados, mas vocês vão ir lendo e conferindo, certo, pessoal? Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você, que você consiga utilizar essa ferramenta para qualificar ainda mais o seu trabalho. E se você gostou desse vídeo, compartilha com um colega, com um amigo que está passando por essa mesma fase que você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!